Vamos conversar um pouquinho sobre essas notícias com o Fernando Horta, historiador e professor, sempre às segundas aqui com a gente. Tudo bom, Fernando? Como você tá? Saudades, feliz ano novo para você, tudo bem por aí? Tudo bom, Thalita? Comigo tudo tranquilo. Feliz ano novo para você também, mas a gente tem que ficar de olho aí, porque parece que o século XXI chegou, né? Não parece assim para você? Nós estamos começando, toda vez quando a gente começa a falar sobre notícias como cyberbullying, regulação, mudança climática, essas coisas estão começando a fazer parte do nosso dia a dia, de tal sorte que a gente está falando disso mais do que a gente falava dos problemas no século XX. Então, acho que está na hora da gente começar a não fazer mais só aquela comunicação explicativa, mas que a gente comece a juntar as coisinhas. Tem que informar para o pessoal do Rio que o motivo daquelas chuvas daquele jeito lá tem a ver com o fato da gente estar devastando áreas imensas em outros lugares do Brasil, porque às vezes quando a gente não faz essa junção, fica parecendo que a chuva que cai aqui em Brasília, que está chovendo muito aqui em Brasília também, a que cai no Rio, a que vai cair no Rio Grande do Sul, parece que está tudo isso desconectado dos crimes que foram cometidos durante os últimos anos com relação ao ambiente, ao meio ambiente brasileiro, com a chancela do antigo governo. Então, precisamos caminhar um pouquinho nisso, porque isso está fazendo parte do nosso dia a dia. Não é, Thalita? Do meu, do seu, de todo mundo, já estamos conversando mais sobre isso do que sobre o aumento do pão, da batata, que faz um tempão que não aumenta, agora nossos problemas são outros. Perfeito, acho que é isso. Inclusive, vamos começar por aí a nossa conversa. Sabe que eu tenho discutido aqui no programa, e muitas pessoas já trouxeram aqui pra gente, esse termo do racismo ambiental, inclusive, né? E como, quando esses episódios acontecem, a gente tem mais ciência sobre esse racismo ambiental. Porque isso, quem morre nessas situações são pessoas que moram em situação extremamente vulnerável, principalmente, claro, pessoas negras, por isso racismo é ambiental. É isso. A chuva cai igualmente sobre todo mundo, mas os mais prejudicados são as pessoas pobres, são as pessoas negras, são as mulheres. Então, acho que a gente também precisa pegar esse recorte e começar a apontar. O Rio de Janeiro, eu ouvi alguém comentando, inclusive, que havia carnaval em pontos centrais da cidade, já tem carnaval de rua, enquanto em outras regiões do Rio de Janeiro as pessoas estavam morrendo por conta da chuva. Então é muito emblemático isso também, como é isso, esse racismo ambiental tem feito vítimas. Eu acho que dá para a gente juntar tudo isso, discutindo o meio ambiente, discutindo esse uso desenfreado dos nossos recursos naturais e como isso tudo acaba recaindo sobre essas populações, não, Fernando? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que começar só a explicar, porque esse termo racismo ambiental ele tem uma definição um pouquinho diferente do que é o racismo propriamente dito. Quando a gente fala em racismo, a gente está falando da imputação, da vontade de um indivíduo, né, que de repente, por conta do seu próprio pensamento, sua cultura, seus valores, ele acaba se estabelecendo com um pensamento prejudicial, preconceituoso com relação a outras pessoas a partir de um conceito equivocado de raça. Mas quando a gente fala em racismo ambiental, a gente está falando dos efeitos de toda uma civilização, um modo de pensar que é etnocêntrico, ou seja, que tem na sua origem o pensamento branco, de classe média, cristão, né? Como esses efeitos, o efeito desse tipo de pensamento coloca as populações brancas, normalmente urbanas, masculinas, né, nos pontos mais protegidos dessa estrutura e como deixa vulneráveis todas as populações periféricas que são compostas, na sua maior parte, por pessoas negras, por pessoas dos povos originários e por mulheres nesse processo todo. Então, é legal a gente explicar para as pessoas que quando se fala de racismo ambiental, ninguém está tentando apontar o dedo para A ou B dizendo que fulano está tendo uma atitude racista ambiental. Não, não, não. A gente está dizendo, olha, a sociedade se constrói de uma determinada maneira em que, objetivamente, os indivíduos que são brancos, que são urbanos, que são de classe média ou média alta e que são normalmente homens, estão em locais preservados. A chuva cai para todo mundo. Mas uma coisa é alguém que mora num apartamento na Vieira Solto, no 12º andar, onde a chuva vai incomodar ele vai fechar a janela, talvez não vá conseguir trabalhar, talvez a pessoa que vem trabalhar para ele não consiga chegar no horário, ele não vai poder levar o filho para o colégio, mas tudo bem, o filho vai jogar Xbox, ele vai fazer trabalho online, né? Outra coisa é essa mesma chuva quando cai em regiões periféricas que desmonta e mata vidas de pessoas que estão em situação cada vez mais vulnerável. E o pior, Thalita, é que muitas vezes as pessoas são levadas a não enxergarem esse racismo ambiental, porque fica esse discurso da chuva igual para todos, mas os efeitos da chuva
atingem de forma diferente as pessoas em função de sua renda, em função da diferenciação que se faz, né, dessas condições de cor e em função das suas condições de gênero também. E nessa escala das desgraças, como eu costumo dizer, as pessoas que estão mais lá embaixo, aquelas que sofrem todo tipo de violência, em grande medida são transexuais, transexuais negras, as transexuais mulheres negras, e depois mulheres negras, em seguida as mulheres como um todo, brancas ou negras, e aí começam a aparecer os homens. Então, é preciso a gente realmente cuidar disso e mudar a concepção do nosso Estado. E nesse sentido, eu acho que está muito bem feito esse novo concurso nacional unificado, que está mudando a cabeça das pessoas aí, quase 6 mil vagas, 7 mil vagas, se não me engano, porque o governo procurou construir um concurso que não é mais destinado à classe média urbana de Brasília, como era antigamente, mas se pode fazer de diversos lugares do Brasil, com diversas pessoas e com formações diferentes, e isso é muito importante. Perfeito. Todo o começo de ano, inclusive, a gente vê essa situação se repetindo, né, em diferentes partes do Brasil, mas é sempre essa questão ambiental pegando, com mortes, com tragédias acontecendo, e a gente, como você coloca, a gente parece que entrou no século XXI, neste 2024, precisamos falar mais sobre isso. Além disso, você cita essa questão ambiental e cita também essa questão do cyberbullying, né, do bullying no geral, que agora entra no Código Penal. Queria repercutir isso com você. É algo bastante importante, inclusive, nesse ano eleitoral. Não, Fernando, porque a extrema-direita, inclusive, tem utilizado as redes nesse sentido de perseguição, de intimidação, de construir narrativas e ir atrás de pessoas, principalmente, claro, desse nosso campo progressista de esquerda, para tentar silenciar vozes, para tentar calar pessoas, fazendo, inclusive, ameaças de vida. Então, assim, você acha que tudo isso se encaixa nesse projeto? É uma forma de limitar essa atuação? A gente tem ali no Congresso uma discussão para enfrentar sobre a regulamentação das redes. Enquanto isso não sai, esse projeto de alguma forma auxilia nesse sentido? Ajuda sim, Thalita, ajuda porque uma das coisas que foi utilizada pela direita em toda a sua escalada política, eu digo escalada porque nós vemos hoje figuras se elegendo para o Senado, para a Câmara na direita, que não tem trabalho de base, nunca fizeram trabalho com populações, nunca foram líderes de sindicatos, nunca foram pessoas que de alguma maneira transitaram na política e de uma hora para outra escalaram um determinado mundo político através de uma ferramenta que foi a internet. E nessa ferramenta, muita gente utilizou algumas estratégias. E uma das estratégias mais utilizadas até os dias de hoje é essa estratégia do cyberbullying, né? Nós tivemos e nós temos partidos no Brasil, movimentos sociais no Brasil, especialistas em fazer isso, em ficarem perseguindo políticos, perseguindo líderes sociais, perseguindo pessoas nas ruas, muitas vezes, que não tiveram condições ou tempo de estudar, e fazendo essas pessoas passarem vexame, vergonha, às vezes até intimando essas pessoas ao limite da agressão, para que os que fazem o bullying viessem a ser agredidos e aí, por diante, se vitimizar nas redes nesse processo. Nós vimos isso acontecer no Brasil durante os últimos, 6, 7 anos, de forma contumaz, e de todas as formas possíveis, com todos os grupos possíveis. Esse projeto vem em boa hora, ele vem categorizando esse tipo de situação. Vamos lembrar que esse projeto não vai pegar crianças, isso é um ponto importante, porque aquele bullying que nós conhecemos no colégio, por exemplo, ele segue sendo principal atuadores ali para a proteção das crianças, são professores, são psicólogos, psicopedagogos, orientadores educacionais, isso está preservado. O que a lei agora vem colocar é dizer, olha, existe um grupo de adultos que não cresce e que se utiliza dessa mesma perspectiva nas redes. Então, o projeto ajuda, mas ele tinha que vir com um outro momento, uma outra situação. Ele tinha que obrigar as plataformas a não monetizarem canais que fazem e apresentam esse tipo de, vamos dizer assim, esse tipo de conteúdo, né?
Então, o canal apresentou isso, colocou isso, fez isso, pronto, ele está desmonetizado, e se nós fizéssemos isso, reduziria e muito esse bullying digital, e principalmente esse bullying digital com o objetivo político. E eu acho que a gente entraria novamente num estilo de política mais normal, onde as pessoas são obrigadas a se doar para o público, se doar para o espectro público, para dali obter os seus votos. Eu tenho a impressão que nesse ponto ficou faltando. Me parece que o projeto ele mira muito mais pessoas, né, essas pessoas físicas que cometem esse tipo de crime, e menos as plataformas, que precisariam de qualquer forma dessa regulamentação. Mas a gente vinha discutindo bastante sobre isso no ano passado, né, Fernando? Daí chegou num certo ponto que, por conta, inclusive, de uma pressão enorme das Big Techs, essa discussão foi silenciada e ela parou de acontecer. Inclusive, você era crítico em relação a alguns pontos da lei, né, do PL, que a gente discutia. Você acredita que isso vai voltar à discussão, que a gente tem neste ano essa possibilidade de discutir essa regulamentação? Lembrando, mais uma vez, ano eleitoral, as redes são usadas e muito para as eleições mais recentemente, né? Como que você vê esse debate acontecendo? A gente precisa discutir a regulamentação, não das redes, não da internet, mas do capitalismo digital, Thalita. Essa é a grande diferença. A minha crítica ao PL 2630, e continuo achando e afirmando que o PL 2630 não serve para aquilo que ele está dizendo que serve, é que ele é completamente inócuo. Como as pessoas que fizeram não conseguiram codificar e não conseguiram entender diretamente como funciona esse mundo digital, ela ataca as franjas de um mundo digital e não ataca o centro. O centro desse processo é o que nós chamamos de capitalismo digital. É preciso sim sentar na mesa e construir uma lei que faça a regulação do capitalismo digital dentro do Brasil, nas suas mais diferentes vertentes, desde a estrutura de redes até a condensação de dados, a utilização de dados, a propriedade de dados, a lucratividade disso, formação de tecnologia nacional, letramento digital, inteligências artificiais, internet das coisas. Tem uma série de assuntos que precisam ser regulados de forma mais ou menos próximas. Eu não posso regular uma parte e não a outra, porque o processo da tecnologia ele é tão rápido que o PL 2630, que quando foi apresentado no ano passado, por exemplo, ele já não conseguia regular o Discord, e eu me lembro quando ele foi lançado num dia, no outro dia o Fantástico fez um enorme de uma publicidade, um jornalismo em cima do Discord, e aí as pessoas foram olhar, e eu escrevi um artigo sobre isso de manhã cedo, dizendo, olha, o Discord está fora da lei. Aí eles tentaram arrumar a lei de tudo que é jeito. Não pode ser feita uma coisa com base em remendinhos. É preciso se sentar esse ano e se fazer uma lei para codificar e para literalmente regular o capitalismo digital no Brasil. E isso é imperativo. A Europa está fazendo isso, os Estados Unidos estão tentando fazer isso, e lá a pressão das Big Techs é muito maior. Agora, nós temos que ir aos pouquinhos, né? Se a gente falou de cyberbullying, se conseguimos fazer passar isso, então tinha que vir ali uma lei desmonetizando as plataformas que utilizassem esse tipo de coisa. Eu acho que esse era o mais importante, até porque, Thalita, nós já temos leis no Brasil que de alguma forma poderiam ser usadas para proteger a questão do bullying, especificamente se o objetivo era conter as pessoas, mas não temos que contenham esse comércio ilegal dos prazeres mórbidos que atingem as pessoas que gostam de ficar vendo os outros sofrer ou achando que esse tipo de situação é bonito. Puxa vida, vamos ficar de olho nessa discussão importante. Deixa eu esgotar os temas nacionais para depois a gente falar um pouquinho sobre Guatemala também. Mas a gente tem o Supremo Tribunal Federal abrindo um inquérito contra Sérgio Moro por conta de uma primeira delação ali que deu a origem, delação premiada, que deu origem então à Operação Lava Jato. Esse caso tem no centro o Tony Garcia, que essa figura é um ex-deputado federal que diz que foi usado por Sérgio Moro, inclusive, para gravar ilegalmente pessoas. Enfim, eu queria te ouvir sobre esse caso, como você está vendo esse inquérito, muita gente, inclusive, fazendo piada, né, que Sérgio Moro queria tanto ir para o STF, ele consegue agora com esse inquérito, enfim. Como que você está vendo o caso? Sérgio Moro é uma figura que merece todas as punições possíveis pelos crimes que cometeu, não recebeu todas elas ainda tem muito para se desvelar por baixo disso tudo, mas o que eu tenho visto é que o STF está pegando o Sérgio Moro como uma espécie de Cristo.
Sérgio Moro não foi responsável pelos absurdos que o judiciário brasileiro cometeu nos últimos 6 anos, 7 anos, 8 anos, sozinho. Sérgio Moro foi uma das engrenagens. Nós temos um Ministério Público apodrecido em diversos momentos, nós temos delegados federais que entraram em conluio para realizar ilegalidades ali no meio, nós temos desembargadores que não faziam nada mais do que simplesmente chancelar os absurdos e as ilegalidades, nós temos tribunais inteiros que fecharam os olhos para isso, nós temos membros do próprio Supremo Tribunal Federal que durante muitos anos agiram totalmente em conjunto com toda essa patota que construiu isso. Quer dizer, não adianta a gente atacar o Sérgio Moro especificamente, crucificá-lo, colocá-lo na condição e dizer, viu, estamos então resolvendo os problemas do judiciário brasileiro. Não, o judiciário brasileiro precisa de uma reforma direta, de cima a baixo, e tudo que a gente enxerga é que o STF pega o Sérgio Moro para Cristo e concede aumentos de milhões ou às vezes até de centenas de milhões para os seus membros, enquanto continua protegido por baixo das próprias leis que eles julgam estarem aplicando. É preciso que a sociedade volte a olhar essas questões com um pouco mais de profundidade. Sérgio Moro, sim, tem que pagar pelo que fez, mas o TRF4 vai passar ileso por isso? Todos os procuradores que participaram disso, delegados federais que levaram pessoas ao suicídio por conta dos seus absurdos, tudo vai se colocar embaixo do tapete, como se tudo o que nós tivéssemos que fazer, então, era continuar massacrando o Sérgio Moro? Não, eu acho que não está correto, não. Eu acho que Sérgio Moro tem que pagar na medida e na proporção de seus crimes, mas outros agentes precisam ser incomodados nesse processo também. E, Fernando, você vê algum simbolismo, algum significado no fato de esse pedido ter partido da Procuradoria-Geral da República, já que a gente tem um novo procurador, né, Paulo Gonet, que assumiu recentemente? Pois é, a gente vai ter que aguardar um pouco. A todos nós que somos progressistas, a indicação do Gonet não foi muito bem-vinda. Ela apareceu como um contrapeso à indicação de Flávio Dino, e mencionei isso aqui na época que nós conversamos a esse respeito, mas a verdade é que os primeiros atos do Procurador-Geral de Justiça são atos alentadores, que nos permitem sonhar. Ele compareceu ao ato do dia 8 de janeiro, e numa fala toda rebuscada, que não era para a população, declarou que ia se movimentar para punir efetivamente quem estava participando naquele processo, não só nos que estavam no solo, mas financiadores e ordenadores. Agora promete para o Gilmar, né, recebe do Gilmar Mendes a ordem de reabrir investigações com relação ao Bolsonaro na pandemia, o que parece algo interessante, e em seguida volta-se para discutir a questão de Sérgio Moro, que certamente está umbilicalmente ligada ao próprio Ministério Público que ele coordena, porque Sérgio Moro não teria feito absolutamente nada sozinho, se não fossem Deltans Dallagnol e os filhos de não sei quem, que era o grupo que eles tinham lá, filhos de Januário, eu acho, e portanto a gente vai ter que também investigar Januário Paludo e toda essa gente que participou desse negócio. Então o procurador está querendo meter a mão nessa confusão toda, o que pode ser apenas um movimento inicial para despiste, ou pode ser um processo de retomada da posição histórica e da função social do Ministério Público, ao que a gente aplaudiria com certeza, e teríamos que engolir, inclusive esse que vos fala, algumas críticas que andou colocando aí com relação ao Gonet. Tomara, Thalita, tomara que ele me faça vir aqui e dizer, eu peço desculpas ao procurador, mas por enquanto vamos aguardar, porque são os primeiros movimentos, né? A gente está torcendo para você realmente pagar a língua, viu? Mas a observar. Fernando, vamos para o cenário internacional, Guatemala. Se tentou muito um golpe ali, né? Antes da eleição, logo após a eleição, por meses até agora a posse, com a ajuda inclusive do Judiciário, do Ministério Público. Só não tinha tanto na rua, porque de fato os golpes tomaram esse novo formato, né? Na modernidade agora. Como que você vê esse momento da Guatemala, essa nova presidência e essa tentativa recorrente de golpe no país?
Primeiro a gente tem que entender onde é que fica a Guatemala. A Guatemala faz fronteira com a parte sul do México, portanto as províncias de Chiapas, e a gente está falando ali de cartéis envolvidos com o tráfico internacional de drogas de uma forma gigantesca, e não só drogas, mas armas, e também faz fronteira ao sul com El Salvador, que hoje tem o presidente de extrema direita mais bem avaliado de toda a América, que é o Bukele. Então o Bukele não só é uma figura que atrai essas relações, mas constrói um arco de apoio muito forte para esses grupos de extrema direita na região. E a Guatemala se mantinha, portanto, no meio desse arco, submetida a esses interesses, totalmente enfiada dentro dos processos de corrupção internacional, de compra e venda ilegal de armas, de tráfico internacional de drogas, e de repente você tem essa revolução Arévalo que surge do nada, ninguém esperava, né? Um sociólogo, um professor, um filósofo que a partir desse mesmo discurso que a direita tantas vezes utilizou, que é contra a corrupção, consegue se eleger, e nós acompanhamos com certa preocupação os últimos 2 ou 3 meses, onde esse processo todo veio se avolumando, as tentativas de desestruturação política e retirada do apoio da própria legitimidade da eleição, né, na Guatemala, e agora, enfim, ele empossado. Os problemas não terminam por aí. Tá? Porque certamente essas elites não estão no poder há mais de 20 e tantos anos por uma questão ocasional. Elas têm laços muito fortes com o capitalismo da região, com a forma como essas empresas operam, e o presidente sabe, principalmente o presidente Arévalo, sabe que tem uma função, uma missão ali na frente muito complicada. Agora, só o fato de você romper esses círculos de impunidades, de controles da informação, de fronteiras abertas ao crime que acontecia na região, já é maravilhoso. Eu penso que o Brasil podia ter uma posição aí um pouco mais assertiva e o presidente Lula se colocar, né, mais próximo do presidente Arévalo ali, porque realmente o Arévalo está muito mais próximo daquilo que nós imaginamos que seria a forma de levar um país adiante do que necessariamente do Bukele, que é hoje a referência naquela região, e ele vai precisar de ajuda, e o Brasil aumentaria muito assim o seu poder relativo e o seu processo de modelagem que faz na Europa, na América, né, dando assim um pouco desse exemplo de cooperação. Talvez fosse o caso da gente se aproximar dele, porque vai precisar, não vai parar nisso não, viu, Thalita? Que bom que conseguiu a posse, mas vai precisar de apoio institucional para governar. Porque, aliás, essa observação internacional da situação da Guatemala foi bastante importante, porque gerou uma pressão para que a extrema-direita no país não tivesse força para concluir esse golpe, não. Aliás, ali na posse, o Brasil estava representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e os líderes ali fizeram uma carta, inclusive, demandando essa posse imediata do presidente, porque ela foi se arrastando pela madrugada para poder acontecer. Então, teve uma pressão internacional neste momento que foi muito importante para que esse golpe não fosse concluído ali no país, não? E aí a gente tem que lembrar de 2 coisas que são importantes aqui. A primeira, a gente lembrar que instituições não garantem democracia. Veja que na Guatemala o judiciário estava funcionando, o legislativo seguia funcionando, e as condições de golpe passaram por dentro dessas instituições, porque muitas vezes a gente diz isso, não, mas o judiciário do país é que prendeu, não, mas o legislativo do país, se usa isso muito para, por exemplo, criminalizar a Venezuela, né? Não, na Venezuela o Maduro modificou o judiciário. Gente, instituições não garantem democracia. As instituições podem ser manipuladas para um lado e para o outro. Nós estamos falando agora há pouco aqui no Brasil de um caso específico de manipulação do judiciário contra o presidente Lula. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Há que se entender a política dos países de forma um pouco mais conjuntural, de forma um pouco mais alargada do que simplesmente olhar essas instituições em separado. E a segunda questão é que quando a gente fala de uma extrema-direita internacionalizada, e que Jair Bolsonaro foi uma dessas figuras, né? Mas nós temos Meloni na Itália, nós temos o próprio Trump nos Estados Unidos, nós temos o Bukele e outras figuras na Europa funcionando. O que a gente está querendo dizer com isso? A gente está dizendo que os métodos, as formas de
golpes que foram utilizados em determinados contextos passam a significar modelos a serem aplicados em outros lugares do mundo. E a Guatemala viveu um pouco disso, e está vivendo, né, uma tentativa de golpe institucional, gerenciada pelo judiciário e pelo legislativo. Algo que nós vivemos aqui no Brasil contra Dilma Rousseff. O que nós vivemos no Brasil contra Dilma Rousseff, que de alguma maneira levou à prisão do presidente Lula, foi o que se tentou ali, é o que se está tentando na Colômbia, é o que se tentou em alguma medida em outros países da América Latina, e agora é que a gente está começando a ver o que significa falar em extrema-direita internacionalizada. Eles trocam métodos, informações, apoios, e essa rede, de alguma maneira, também precisa ser contida. É o século XXI, Thalita, tá aí, a gente tem que começar a entender que essas coisas caminham mais rápido, muitas vezes, do que a gente podia imaginar. Deixa eu aproveitar que a gente está comentando o cenário internacional e te questionar sobre duas outras situações. A do Equador, que explodiu na semana passada após uma decisão do presidente ali de combater o narcotráfico no país, os grupos que atuam no interior do país, e para isso botou as forças armadas para combater um inimigo que seria interno, né? Por isso esse estado, que eu nunca lembro o nome, mas enfim, a situação que o Equador está vivendo. E depois eu queria falar sobre Palestina também, mas vamos com o Equador primeiro, queria te ouvir. O Rafael Noboa, ele é oriundo dessas elites de enriquecimento na região, ele é filho do homem mais rico do país, se elege nesse discurso de combate à corrupção e ao narcotráfico, que nesse caso específico é um discurso que não faz sentido, porque essas mesmas elites que governam o país estão e estiveram o tempo inteiro ligadas a essas questões do narcotráfico. Quer dizer, no Equador, o Equador hoje, junto com a Colômbia, são a porta de entrada de toda a droga que acaba chegando aos Estados Unidos e à Europa, juntamente com o Brasil. Tá? Não vamos tirar o Brasil nessa história, porque a região norte, durante o governo Bolsonaro, foi portas abertas para o narcotráfico, como talvez nunca tenha sido antes, tá? Mas o Equador hoje virou passagem para isso. E eu tenho a impressão que toda essa panaceia que o Noboa está fazendo no Equador é jogo de cena. O objetivo disso foi construir uma legislação que lhe desse poderes imperiais, basicamente. Os poderes que ele se declarou dificilmente vão ser retirados, viu? Inclusive, na época que isso aconteceu, eu comentei em alguns lugares que acho que o Brasil devia apoiar, sim, a situação no Equador, as decisões do Noboa, mas deveria exigir que ele colocasse um prazo e renunciasse àqueles poderes que estão estabelecidos nessas leis que ele conseguiu aprovar. Porque, de fato, o que ele fez foi uma estratégia muito parecida com a estratégia que o Tarcísio e o Bolsonaro usaram aqui no Brasil. Criou um medo, criou uma desconstrução que socialmente não, vamos dizer assim, não tem nada de diferente do que o Equador já vinha vivendo, tá? Não estou dizendo aqui que isso é normal, mas o Equador já vivia essa relação conturbada com esses grupos de um para-estado, de um estado paralelo, de alguma maneira, e ele usa tudo isso para se fortalecer. A questão é saber, esse poder todo que ele amealhou vai ser usado para quê agora? Para melhorar a condição da população, para lutar efetivamente contra essas elites, para desarticular esse narcocapitalismo que funciona na região, ou para esconder isso tudo por baixo dos panos e fazer parecer com que finalmente a direita agora, né, consegue tomar a condição do país, e você mantém o narcotráfico, mantém todas as estruturas, mas conta a população que não está acontecendo. O Brasil tem que olhar isso com muito cuidado, porque a mesma estratégia de medo da população, não sei se tu lembra, Thalita, começou a ser utilizada aqui no Brasil. Você lembra daqueles casos de ataques a bancos no norte do Paraná, no sul de São Paulo, que se estavam amarrando reféns em cima dos carros, transitando? Aquilo tudo nunca foi para roubar banco. Aquilo foi para gerar medo na população, exatamente como a invasão da rede de televisão no Equador, para que a pessoa dentro de casa fique pensando assim, meu Deus, é um caso anormal, nós precisamos de um super-herói para poder nos defender. E aí o Noboa aparece como esse super-herói, exigindo superpoderes que ele acabou constituindo e conseguindo. O Brasil precisa, nesse momento, talvez construir um grupo, junto com outras nações latino-americanas, para dizer, olha, vamos com calma, o narcotráfico é um problema, sim, mas talvez seja maior ainda o problema nós termos um presidente com poderes ditatoriais, como o Noboa conseguiu. Aliás, Noboa foi eleito em outubro do ano passado para um mandato tampão, né? Então ele fica, se não me engano, 1 ano e meio por aí, e depois chama novas eleições para que um novo presidente tome posse. Então, de fato, a gente tem que ficar esperto aí com esses superpoderes que ele adquire agora e o que ele vai fazer com tudo isso quando terminar esse
mandato tampão para o qual ele foi eleito. Fernando, para finalizar, queria conversar com você sobre a situação da Palestina. Se eu não me engano, foi agora no final de semana, se completaram 100 dias dos ataques de Israel, né? Então, há 100 dias, faixa de Gaza bombardeada incansavelmente, 24 mil mortos, uma tragédia humanitária. E acho que a gente não pode deixar de forma alguma esse assunto morrer na nossa pauta diária. Acho que a gente tem que chamar atenção diariamente para esse assunto. A gente tem a África do Sul denunciando esse genocídio no Tribunal de Haia, sendo apoiada, inclusive, pelo Brasil. Isso muito importante, um passo da diplomacia brasileira que foi corretíssimo. Mas queria te ouvir para onde a gente está caminhando, que situação é essa? Eu imaginava ali no final de 2023 que a gente ia abrir um 2024 com essa situação resolvida de alguma maneira, porque não é possível diariamente continuar acompanhando essa guerra. O dado é assustador. Se não me engano, uma criança palestina morta a cada 5 ou 7 minutos. É uma coisa assim inaceitável. Quer dizer, as crianças estão morrendo não só por condições de ataque, mas também pela extrema fome que está sendo deixada à população, sem acesso à água. A semana passada a ONU declarou que estava havendo epidemias de piolhos e carrapatos porque não se tinha condições de fazer o mínimo de higiene. As pessoas não estavam tendo essa situação. Então, literalmente, Israel está levando aquelas populações para a Idade da Pedra. E é muito estranho a gente ter que entrar num tribunal internacional para denunciar o genocídio quando está todo mundo vendo, sendo filmado, sendo televisionado. Quer dizer, não se precisaria explicar o óbvio. Agora é histórico a gente ver pessoas negras, né, homens, mulheres, homens e mulheres do Departamento de Justiça da África do Sul empunhando o direito internacional em cortes criadas por países brancos, processando pessoas brancas por esse genocídio que está acontecendo em Gaza. Eu tenho a impressão que se a gente fosse lembrar, o Netanyahu fez aquela pausa, né, aquela pausa humanitária ali no finalzinho do ano passado, o presidente Lula conseguiu tirar os brasileiros de lá, aquela questão. Eu acho que aquela pausa humanitária ajudou mais Israel do que a Palestina, porque o mundo inteiro parou de falar com aquela sanha, com aquele desespero que falava a respeito do genocídio. Israel respirou e continuou impingindo àquelas populações níveis de violência extremamente altos. Então você tem toda a razão. Nós precisamos continuar falando sobre Gaza, precisamos continuar exigindo cessar-fogo imediato, uma solução duradoura de 2 países que só vai acontecer mediante 3 coisas, tá? É isso que as pessoas têm que entender. Eu acho que às vezes a gente fala muito dos problemas e não fala das soluções. Só vai acontecer se nós tivermos uma instituição internacional forte que se responsabilize, como por exemplo a ONU. Ela vai ter que voltar a atuar, coisa que há muito tempo não tem feito. Só vai existir se a população de Israel se livrar de Netanyahu e se a população norte-americana realmente se der conta o quanto os dólares dos Estados Unidos estão sendo utilizados para causar mortes de criança em outros lugares no mundo. E nesse processo de acordar essas pessoas, de tornar essas pessoas parte da solução, eu acho que o Brasil tem um papel importante ali como líder desse sul global. Eu, sinceramente, esperava mais atitude do Brasil do que simplesmente o apoio que ele fez à África do Sul, que está correto e já foi bom. Mas eu imaginava que o presidente Lula pudesse ter uma posição de destaque nesse sul global, trouxesse esses países do sul global a uma voz um pouco mais uníssona para cobrar efetivamente tudo aquilo que a Europa e especialmente os Estados Unidos prometeram que seria feito tão logo a União Soviética acabasse lá no final do século XX. Nos prometeram justiça, nos prometeram o fim da fome, nos prometeram divisão de riquezas, nos prometeram colocar um mundo num lugar de sonhos, e o que nos deixaram foi um aumento da violência, fome para todos os lados, concentração de riqueza e destruição das poucas instituições que ainda defendiam esses países e essas populações massacradas. O Brasil acho que precisa de uma voz mais ativa aí. Perfeito. É isso. O genocídio está sendo televisionado e é impossível de acompanhar a tamanha tristeza dessas imagens. Fernando, muito obrigada. Uma ótima semana para você. Sempre muito bom te ter aqui nesse início de semana. Um beijo grande e até segunda-feira. Obrigado, Thalita. Um beijo para todo mundo e, como diz um amigo meu, esse ano parece que saiu grudado no anterior, né? Que a gente não teve folguinha, já estamos numa corrida grande e acho que vai piorar. Mas enfim, estamos aí para isso. Um abraço.
Um abraço, beijo grande, Fernando. Fernando Horta, historiador e professor, sempre com a gente aqui no Bom para Todos, na TVT às segundas, tá certo? Ajude a financiar este canal, seja membro. Mande um Pix para canalfernandohorta@gmail.com.